Amém. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Estamos dando continuidade aí, tirando algumas lições importantes, sobre a caminhada do povo de Israel. E eu quero voltar um pouquinho lá no livro de Números. Um momento antes da partida de Moisés, um episódio que aconteceu que o impediu de entrar na terra prometida. Números capítulo 20. Nós estamos lá em Deuteronômio, mas nós vamos voltar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Já está ali no telão. Esse capítulo 20 do livro de Números, é interessante que ele começa com a morte de Miriam e ele termina com a morte de Arão. E um momento que também é decretado a morte de Moisés. Então parece que é o capítulo da morte. E quando nós vamos olhar aqui, a gente tem lições muito importantes, porque aqui morre uma profetisa, no finalzinho do livro morre um sacerdote, e no meio do livro nós vamos ver, do capítulo, aliás, do livro de Números, nós vamos ver aí uma atitude de Moisés, que é o grande líder, e a Bíblia, a primeira coisa que eu quero falar, irmãos, é que quando nós lemos acerca dos homens da Bíblia, parece que a gente não está vendo um homem normal, uma mulher normal. A gente tem uma impressão que parece que são seres assim intocáveis e que nunca podem errar, que não estão sujeitos a cair. E muitas vezes na nossa vida cristã, da mesma forma, nós precisamos de entender que a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Pois bem, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Ou seja, não seguiu mais a viagem. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. É interessante, irmãos, a gente vai falando aqui, eu vou falando rapidinho. Aqui tem uma morte de uma profetisa que não pôde entrar na terra prometida. Certamente também murmurou, fez algo que não agradou o Senhor, porque a Bíblia diz que só ia entrar lá. De todos, só restou Josué e Calebe, porque neles houve outro espírito. E o povo, depois de uma morte, não era para o povo estar quebrantado, morreu a profetisa de Israel, meu Deus, até ela partiu e não entrou na terra. Era para o povo estar assim, irmãos. Mas o povo estava contendendo. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Será que eles tiveram inveja mesmo da morte de Miriam e os que morreram para trás? Ou era da boca para fora, E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau?
lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água, sim, lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que eu lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Depois, Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Só até aí, irmãos, a gente vai ficar mais só até o versículo 13. A primeira coisa que nós observamos aqui dentro desse texto, da palavra do Senhor, é acerca do que aconteceu aqui. Moisés, ele viveu na sua caminhada também os seus altos e baixos. A gente precisa de entender que Moisés era humano. Ele tinha os seus momentos de alegria, mas ele também tinha os seus momentos de tristeza. E nós, como cristãos, também, irmãos, nós somos salvos em Cristo, cheios do Espírito Santo, temos a presença de Deus na nossa vida, mas tem uma coisa importante: nós não deixamos de ser humanos, nós somos humanos. Eu acho interessante quando o Senhor, no Salmo, ele diz assim, que o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele lembra que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Ele conhece a minha, Ele conhece a sua, Ele sabe das nossas limitações e Ele também sabe do nosso potencial. Deus conhece. Então, quando o Senhor chama Moisés, nós vemos aqui que Moisés teve alguns momentos que ele se irou. Ele viu ali um egípcio maltratando um hebreu. O que ele fez? Alguém lembra? Diz: parem com isso, gente, não façam isso. Vamos parar de briga. Foi assim? Ele fez o que, meus irmãos? Matou aquele homem, enterrou aquele homem na areia e achou que ninguém tinha visto. Mas nada ficou oculto. Alguém espiou, alguém viu, e um dia quando Moisés foi chamar a atenção de alguém, alguém disse: eu vi. Quando você enterrou alguém ali, você matou, eu vi. Eu creio que naquela hora Moisés levou um susto, que ele achou que ninguém tinha visto. Ou seja, irmãos, às vezes a gente temos as nossas falhas, fazemos alguma coisa e achamos que ninguém viu.
Mas Deus viu, e cuidado que mais alguém pode estar vendo. E a outra coisa importante que nós podemos ver aqui, que a Bíblia chama de Moisés o homem o quê, irmãos? Mais manso da terra. Se o homem mais manso da terra, numa contenda, ele não deu conta de separar e matou um. Ou seja, o que isso nos mostra? Que nós precisamos de pedir a ajuda de Deus para nós termos controle nas nossas emoções e nas nossas atitudes. Porque às vezes, irmãos, nós caminhamos tanto tempo, fazemos as coisas tão certas, mas de repente, numa determinada circunstância da vida, num problema que surge, numa adversidade que vem, nós podemos perder o controle. Perder o controle. E quando o ser humano perde o controle, ele só faz besteira. Esta é a verdade. Quando nós perdemos o controle, a tendência é a gente fazer as coisas erradas. Fazer besteira na vida. E quando nós olhamos aqui, a palavra do Senhor mostra naquele momento, Moisés caminha com aquele povo. Moisés deixa o palácio, como nós já falamos terça-feira passada. Mas ele venceu tantas vezes a murmuração, ele venceu tantas vezes, irmão, o falatório, e de repente ele se encontra num momento tão especial. E aí ele tem um ato, parece um ato de loucura naquela hora. Ele tem um ato. Irmãos, e se nós formos olhar no mapa, nós vamos ver que esse lugar que eles estavam era tão próximo da terra prometida. Eles estavam bem próximos de entrar na terra. A caminhada já estava próxima de terminar, de acabar a caminhada. Por isso que a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Sábio Salomão disse isso. O fim é melhor do que o começo. Porque muitas vezes, irmãos, a gente começa tão bem na fé. Temos uma caminhada na fé. Uma história de vida na fé. De realizações, de milagres, de operações de maravilha, de comunhão com os céus. Mas nós podemos, diante de algum desconforto, ele toma aquela atitude. E diante daquela atitude que ele toma ali, nós vamos ver aqui que o povo se encontrava já bem nas fronteiras de Canaã, bem pertinho. E eu quero dizer para você, irmão, que nós já estamos bem na fronteira, pertinho do arrebatamento. Precisamos de pedir ao Espírito Santo o fruto do domínio próprio, da temperança, para que nós não venhamos cometer atos que o nome do Senhor venha a ser envergonhado. Deus tinha preparado um cenário tão importante, tão especial, e a gente vai ver que Deus vai requerer isso de Moisés, porque era um momento tão especial. Já haviam peregrinado ali. Eu estava lendo mais ou menos em torno de 39, faltando menos de um ano para entrar na Terra Prometida. Uma longa jornada. Eu perguntasse aqui nesta noite, todos nós, a maioria tem muitos anos de caminhada de fé. Tem uma jornada. E nesta jornada, irmão, nós vimos Deus operar muitas maravilhas. Livramentos, milagres, usar-nos de uma forma tão poderosa, fazer realizações tão importantes, portas que estavam totalmente trancadas, lacradas, oramos e Deus abriu, mãos que estendemos e Deus abençoou, clamores que foram feitos e o céu deu resposta para a nossa vida, momentos que passamos na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo,
que não queríamos que o culto terminasse, não queríamos levantar do joelho, porque a glória, a presença, o fervor estava no meio da igreja. Mas existem situações na nossa caminhada, mesmo no meio do povo de Deus, mesmo vivendo entre crentes, que podem fazer a gente perder o controle. Temos que tomar cuidado, dentro da nossa própria casa, situações que a gente nunca espera. E se a gente não orar e buscar direção do Senhor, a gente perde o controle. Tem pessoas que perdem tanto o controle que tiram a sua própria vida, porque não suporta a pressão, as adversidades, as lutas. E quando nós observamos aqui algo, voltando um pouquinho, nos versículos que nós lemos, a congregação no versículo 2, a congregação se ajunta, e a primeira coisa que eles olham, não havia água para a congregação. Irmão, será que isso era novidade para o povo de Israel? Chegar num lugar e não ter água? Não era. Deus fez até águas de mar, águas amargas, se tornarem doces, prontas, límpidas, saudáveis, para que eles pudessem beber. E eu pergunto para você, quantas vezes Deus já fez tantos milagres na nossa vida? Deus já operou tantas coisas na nossa vida, e por causa de uma situação, nós estamos murmurando, levantando contra as pessoas, levantando contra o povo de Deus, criticando a igreja, fazendo algo contra aquilo que o Senhor já fez tantas coisas na nossa vida. E ali eles se levantam de uma forma que eles começam a dizer, antes, irmãos, vocês já viram, existem muitos cristãos, infelizmente assim, que qualquer coisinha ele quer voltar para o mundo. Qualquer coisinha ele está lembrando do mundo. Eu estava ouvindo agora à tarde, já à noite, quase vindo para o culto, pastor dizendo, eu não sei se foi o pastor, acho que foi o pastor Hernandes, ele falando de algo nesse sentido. Não era essa mensagem, não. Mas ele falando de algo. Ele disse assim que muitas pessoas caíram nesse carnaval, porque foram para lá. Ele disse, parece que tem saudades do Egito. E esse povo, qualquer coisinha, eles tinham saudade do Egito. Tem gente que não pode passar uma prova, diz, daqui a pouco eu largo a igreja, largo de ser crente, não vou mais para a casa do Senhor. Né? Fica fazendo ameaça para o marido, para a esposa, que não vai mais ser crente, que não vai mais vir para a igreja, que não vai mais servir a Deus. Fica cheio de ameaças, irmão. E esse povo estava da mesma forma, diante de uma luta, de uma adversidade, porque as lutas vêm. Todos nós enfrentamos dias maus, tempos trabalhosos, mas quando a gente observa, eles tinham saudade. Quando os nossos irmãos, quando inspiraram nossos irmãos perante o Senhor, irmãos, que hora que esse povo, quando Deus mandava abrir a terra e começava a engolir, eles diziam, espera aí que eu também quero cair. Eles não falavam isso. Quando alguém estava lá, né, o Senhor mandando praga, Senhor, eu não vou olhar lá para a serpente não, eu quero morrer dessa praga. Deixa a serpente me matar. Não vou olhar para a serpente de bronze não. Hora nenhuma eles falavam isso. Mas quando alguma coisa... E você sabia que tem gente que fica ameaçando Jesus? Fica ameaçando Deus. Se o Senhor não fizer, eu jogo essa Bíblia fora. Joga num lugar onde alguém passa, porque pelo menos alguém pode pegá-la e ainda ser salvo. Se o Senhor não fizer, eu não vou orar mais. Até parece, irmãos, que Deus trabalha sob pressão. É como se o céu estivesse olhando e dizendo, se você não fizer, eu levanto outro. Eu chamo outro. A obra de Deus nunca parou. O povo de Deus nunca acabou e não vai acabar. Aleluia!
Deus, irmãos, Ele não vai se diminuir para agradar A ou B. E eles estavam desta forma. E no versículo de número 4, eu creio que aquilo trouxe indignação, porque a gente fica indignado. Às vezes vê pessoas, obreiros, pessoas de tanto tempo na fé, falando besteira, murmurando, conversando coisas que não agradam a Deus, blasfemando contra as coisas do Senhor. A gente fica contrariado mesmo. E ainda começa a dizer para Moisés como se a culpa fosse dele. E por que trouxeste a congregação do Senhor? Que congregação do Senhor, hein? Aí eles lembraram que eles eram do Senhor. Irmão, quem é do Senhor não murmura. Quem é do Senhor não fica contendendo. Quem é do Senhor não fica com incredulidade. Quem é do Senhor confia. Quem é do Senhor obedece. Quem é do Senhor tem fé. Quem é do Senhor tem outro posicionamento. Porque é do Senhor. E aí eles começam a dizer, a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais. Até parece que é como se eles estivessem dizendo, Moisés, você é um irresponsável. Tirou as nossas famílias, seu irresponsável. Fez a gente caminhar, irmãos, 39 anos. Eles vendo o maná descendo do céu, nunca morreu. A Bíblia não diz que nenhum deles, não conta que alguém morreu porque teve fome. Pelo contrário, teve uns que morreram porque comeram tanta carne de codorniz que a Bíblia diz que saía pelo nariz. É o que a palavra do Senhor diz, pastor Valdir. E quando nós olhamos para isso aqui, eles nunca morreram de sede no deserto. Tinha uma nuvem guardando do sol castigante. Esses dias lavou o carro, né, irmão? Sentiu o que é o sol castigando um pouquinho, né? Às vezes a gente fica um pouquinho no sol, a gente sente o quanto ele é castigante. E agora 40 anos andando e a nuvem refrescando. Irmãos, eu creio que o frescor de Deus era melhor do que esse ar-condicionado. Tem até um hino que fala sobre o ar-condicionado de Deus no deserto. O cuidado. À noite, o lugar que estava claro é a nuvem que tinha ali a coluna de fogo, clareando, aquecendo, guardando, dando livramento. Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é perfeito. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Ele prometeu e Ele cumpre a sua palavra. Ele cuida muito bem de nós. Aleluia. Porque nos fizesse subir do Egito para nos trazer esse lugar mau. Lugar da semente. Até parece que Deus estava mandando eles plantarem. Não parece? Sabe o que é isso, meu irmão? Parece que a gente quer fazer coisa que Deus não mandou. Deus não mandou eles plantar, nem na terra prometida Deus não mandou. Diz que quando eles chegassem lá, tudo que eles iriam colher aonde não plantaram. Foi o que o Senhor falou para eles. Aí ele está preocupado com semente, com figo, com vide, com romã, e nem água para beber. É um lugar que nem dá para plantar. É onde nos trouxe a esse lugar. Só que hora nenhuma, Deus e nem Moisés tinha dito para eles, vocês já chegaram em Canaã. Esse aqui que é o lugar. Não era o lugar ainda. Não era o lugar ainda. Irmãos, aqui neste mundo a gente tem aflição. Nós ainda não chegamos em casa. É lá que o Senhor prometeu que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É lá que não vai ter mais velório. É lá que não vai ter mais separação. É lá que não vai ter mais luta, de sabor. É lá. Ainda não chegamos na terra prometida. Ainda não chegamos em casa. Por isso que aqui a gente sofre, chora, tem perda de sabor, contrariedades, frustrações, ingratidões. Mas porque ainda não chegamos lá. Aramai de candalabaço de comanaia. É só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, diz as Sagradas Escrituras. Aleluia! E Moisés naquele momento, parece que
Era como esse copo, estava um tanto assim. E aí aquele povo acabou de encher. E Moisés derramou a ira. Meu irmão, existem situações tão terríveis na nossa vida que querem nos tirar do propósito. Infelizmente, pessoas até que se dizem de Deus, querem nos tirar do foco, do propósito, para nós não obedecermos à ordem de Deus. A Bíblia conta uma situação que eu gosto de estar sempre lembrando e contando isso para alguém, acerca do profeta velho e o profeta novo. Alguém lembra dessa história que a Bíblia deixou bem clara para nós? Deus deu uma ordem para o profeta novo e disse para ele: não volta pelo mesmo caminho. E quando você voltar, você não toca em cadáver, você toma esse cuidado, mais esse. Mas aí apareceu um profeta velho, e era velho mesmo, irmão. Velho espiritualmente, velho na obediência, não obedecia. E o profeta velho disse: não, rapaz, é como se ele falasse, estou parafraseando aqui, irmão, antes, eu tenho comunhão com Deus, eu já sou profeta há muito tempo, não tem nada a ver, pode voltar pelo caminho que eu estou te dizendo que você pode voltar. E o profeta novo acatou a voz do profeta velho, desobedeceu a voz de Deus. A Bíblia fala que no caminho, aquele profeta novo foi ali morto. Leão matou ele, ficou lá no meio da estrada, porque desobedeceu a ordem de Deus. Cuidado com o profeta velho, que não tem compromisso e ainda quer tirar você do compromisso. Sabia que tem muito crente velho, que eu estou dizendo não só em termos de idade, mas até mesmo de fé, que quer tirar os mais novos do propósito e da obediência da palavra de Deus. Tanto tempo de fé, parece que virou a cabeça, entrou por outros caminhos. Hoje eu já até ouvi um pedido do hino para tocar lá amanhã, tem nada a ver. Alguém passou a mensagem: toca esse hino da Tereza lá amanhã, tem nada a ver. E quando nós olhamos, irmãos, esta palavra, Moisés, ele naquele momento, o povo começa a contender com ele, o povo começa a encurralar Moisés e Arão, o povo começa a ameaçar eles ali para que eles façam alguma coisa. No versículo 6, então Moisés e Arão se foram diante da congregação, lá na porta da tenda. A Bíblia diz que eles prostraram o rosto em terra e começaram ali a clamar o Senhor, lançar o seu rosto sobre terra, e a glória do Senhor apareceu. Irmãos, tem gente que quer que a gente faça as coisas sem oração. Às vezes a pessoa liga até para mim, que sou pastor: não, pastor, mas eu preciso de uma resposta. Mas eu vou orar. Eu não tenho essa resposta agora. Ah, não, pastor nem me deu atenção. Estou orando, pedindo algo do Senhor, para dar uma palavra, uma revelação. Existem coisas que a gente já fala imediato, mas existem determinadas situações, irmãos, que a resposta tem que vir de lá. Na nossa casa, da mesma forma, existem coisas que a resposta tem que vir de lá, para depois a decisão ser tomada, para não errarmos. E eles foram buscar de Deus, clamar ao Senhor naquela hora, e a resposta de Deus, ela veio. A glória de Deus enche aquele lugar ali, apareceu naquela porta da tenda, a presença de Deus veio. Que coisa maravilhosa foi aquele momento, onde o Senhor vem trazer a instrução, onde Deus vem trazer algo especial. Só, irmãos, que quando Deus traz a instrução, vamos obedecer à risca, vamos fazer do jeitinho que Deus mandou, não vamos dar uma de Sara e querer dar uma ajudinha. A gente precisa de tomar cuidado com a pressão do povo. Saul perdeu o trono
porque não aguentou a pressão do povo e ofereceu sacrifício antes de Samuel chegar. Quando Samuel chega, ele diz: que balido é esse de ovelhas? Que barulho é esse? O que está acontecendo aí? Ele diz: o povo me encurralou, me pressionou, e aí eu tive que fazer. Irmãos, quando Deus dá uma ordem, obedeça a ordem de Deus. Não fica colocando culpa em A ou B por não obedecer, não. A gente às vezes quer dizer isso. Eu até ia fazer certo, mas o irmão me encurralou, me falou isso. Até eu, como pastor, tenho que tomar muito cuidado, irmãos, porque às vezes alguém quer me encurralar, para querer fazer do jeito deles. E aí eu vou para a oração, e o Senhor diz: espere, cale, aguarde, faça desta maneira, não haja desta forma. E aí alguém não entende e fica igual esse povo, querendo encurralar. Irmãos, se alguém quiser te encurralar, você diz: primeiro eu vou ouvir os céus, primeiro é a presença, é Ele que vai me instruir nessa situação, é Ele que vai me instruir naquilo que eu devo fazer. Aleluia! E a glória de Deus apareceu ali. O refrão era o mesmo: não tem água, vamos morrer. A cantiga era velha. Você já viu que esse crente que a cantiga dele é velha? Ele não tem hino novo. O salmista diz assim: colocou um cântico novo nos meus lábios. Quando é que ele fez isso? Ele diz: quando tirou os meus pés de um charco de lodo, colocou sobre a rocha e pôs um cântico novo na minha boca. Ei, irmão, crente tem cântico novo. Para com essa cantiga velha: eu não prospero, isso assim assim, isso assim assim, isso assim assado. É cantiga velha. Quando você vai abrir a boca, o diabo já sabe até qual é a cantiga. Já sabe. Mas quem tem relacionamento com Deus tem cântico novo. Tem cântico novo. Levanta sua mão nesta noite e diga: Deus, eu quero cântico novo na minha vida. Eu quero sair dessa cantiga velha. Alguém na sua casa fica na mesma cantiga: a gente não prospera, a gente nunca sai disso, a doença não vai embora, isso, daquilo, outro. Mas levanta a sua cabeça e diz: eu vou cantar o hino da vitória. O meu Deus vai agir na minha causa. O meu Deus vai entrar com a providência. Aleluia. Essa igreja é assim, assado. Diga: mas ela vai mudar, porque eu estou orando e jejuando, e Deus vai trazer renovo, salvação, libertação, transformação. Isso é quem tem cântico novo, irmão. Aleluia. Glória a Deus por isso. E lamentaram tanto, e abusaram tanto, que Moisés, parece que ele nem percebeu, de tão atormentado que ele ficou. Furioso, voltou para a tenda, foi orientado por Deus. Olha qual foi a orientação do Senhor. Falou o Senhor a Moisés dizendo: toma a vara, Moisés. Essa vara tem poder, Moisés. Toma ela, ajunta a congregação. Parece que eu vejo aqui, pastor Marcelo, Deus falando assim: eu vou mostrar o meu poder para esse povo agora. Faça aquilo que eu estou te mandando, Moisés, porque meu nome vai ser glorificado por esse povo. Esse povo vai saber, está pertinho de chegar em Canaã, mas eles ainda vão ver um grande milagre. Aleluia. E qual foi a ordem dele para ele e Arão, teu irmão? Qual foi a ordem? Falai a rocha perante os seus. E o que a rocha vai fazer? E dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha e darás a beber à congregação. E Deus não esqueceu nem dos animais. E aos seus animais, que era o que o povo estava reclamando. Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de obras completas, né, Maria Tereza? Ela gosta desse hino. Deus é Deus de obras completas. Aleluia!
O Senhor disse: Moisés, está resolvido o problema. Pega a vara. Mas Deus não falou para ele: use a vara. O Senhor disse: falai. Falai. Ou seja, a situação já estava resolvida. Ei, irmão, aleluia. Tem coisa que já está resolvido pelos céus. E a gente quer mudar as coisas. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Aleluia. Era como se Deus estivesse dizendo: pega a vara que representa a sua autoridade. Fala, porque a tua voz é voz profética. Aleluia. E deixa o resto comigo. Deixa o resto comigo. Irmãos, tem coisa que é para o Senhor. Aleluia. Pegue a autoridade de Deus sobre a tua vida nesta noite. Deus já trouxe resposta. Deus já orientou como devem ser feitas as coisas. Ele não está mandando você mexer nas coisas, Ele está mandando você profetizar, declarar. Irmãos, a nossa palavra tem poder, principalmente quando Deus assina embaixo. A Bíblia diz que de tudo que Samuel falou, nenhuma das palavras de Samuel Deus deixou cair por terra. Deus honrou. Irmãos, um crente que tem encontro com a glória de Deus, pode ficar tranquilo, porque se Deus falou, Ele vai honrar. Ele vai honrar aquilo que Ele falou. Não preocupa da forma que vai ser, da maneira que vai ser as coisas. Mas Moisés, naquele momento, como ser humano, como frágil, como o André que eu também sou frágil, você... Moisés tomou a vara de diante do Senhor, ele sai bonitinho, como lhe tinha ordenado. Eu aprendo mais uma lição, irmãos, que eu preciso de fazer as coisas certas. Deus não mandou Moisés dar discurso. Deus não mandou. Irmão, tem coisa que é no silêncio que Deus vai trabalhar. Mas a gente quer dar um discurso, a gente quer falar, a gente quer mostrar que Deus é conosco, que o povo está errado, a gente quer mostrar. Deus não mandou ele humilhar o povo, não, irmãos. Deus não mandou ele humilhar ninguém. O Senhor mandou ele falar, mas foi para a rocha. Irmão, tem coisa que Deus manda você fazer A, e não é para você fazer B. Não é para a gente fazer nada além do que Deus mandou. O Senhor não mandou Moisés corrigir o povo, porque já tinha um Deus do céu que vinha corrigindo esse povo há muito tempo. Aleluia. Até na casa do Senhor, irmão, quem corrige é o Espírito Santo. A gente prega aquilo que a palavra está mandando, mas a correção vem do céu, a chibata vem de Jeová, é Ele que corrige. Tem hora que dá vontade de a gente pegar uma chibata mesmo e dar uma chibatada, porque fala e o camarada não escuta, desobedece, mas essa não é a ordem de Deus. Ei, irmão, deixa Deus tratar lá na sua casa, deixa Deus tratar lá no teu emprego, deixa Deus tratar com a noiva, deixa o Senhor agir no ministério. Um dia o Senhor me falou algo nesta casa, há muitos anos atrás, e Deus disse: eu estou te mostrando isso e falando isso, mas você não toma nenhuma atitude, porque sou eu que vou arrancar, sou eu que vou fazer, apenas aguarde o mover que eu vou fazer. Mas é muita vontade de fazer, irmão. Esperar o mover não foi fácil, mas Deus, Ele trabalha, Deus, Ele age. Tem coisa que a gente quer corrigir que não é para a gente, irmão,
é para o Deus poderoso corrigir, porque Ele sabe a medida certa para colocar o prumo na vida de alguém. E a gente fica sofrendo, querendo fazer do nosso jeito. E aí ele vai caminhando diante da rocha. Ele reuniu toda a congregação. E aí ele começa o discurso que Deus não mandou. Ouvi agora, rebeldes. Um dia eu lembro de um pastor dando um estudo, não sei se foi lá no Ginásio Vermelho, eu nunca esqueci disso. Ele diz, cuidado quando você chamar um servo de Deus de rebelde, porque você pode estar tocando na menina dos olhos de Deus. Nunca esqueci isso. Nós temos que tomar cuidado, porque essa palavra rebelde, se você tiver um tempinho, depois você vai olhar, não vou te dar esse chazinho não, você vai ver o que significa quando você chama alguém de rebelde. Porventura, tiraremos águas desta rocha para vós? Irmãos, olha o discurso de Moisés. Era como se ele estivesse dizendo, vocês estão brigando conosco, nos ameaçando? Vocês acham que a gente vai tirar água dessa rocha para vocês, seus rebeldes? É difícil, né, pastor Rocha? Um homem manso, amigo, aonde Deus fala com a Miriam, dizendo, opa, você eu te uso de vez em quando. Com o meu servo Moisés eu falo cara a cara. Há um perigo muito grande, irmãos. Mesmo que nós temos ou tenhamos muita comunhão com o Senhor, muita intimidade com Deus, mas a gente não deixou de ser humano. A gente não deixou de sermos falhos. Nós ainda continuamos carne. E essa carne, quando ela é alimentada, sai da frente. É igual a história do irmão que ficou tão nervoso, disse, eu sou crente, mas o meu braço não é não. Pá, um morro na cara do outro. Tem a do 38 também, pastor? Então, meus irmãos, veja bem aqui o que a palavra do Senhor está nos mostrando. Algo importante. Ele traz aquele ali dizendo, nós vamos fazer isso? O pavio ficou curto. A oportunidade foi proveitosa para ele dar uma... Só, meus irmãos, que o Senhor não nos dá autoridade para humilhar ninguém. Deus não nos dá autoridade para humilhar ninguém. E nós somos assim, deixa o fulano, deixa a fulana. A hora que eu encontrar, dele está guardado. Não é assim? A gente quer aproveitar o momento, às vezes, para jogar tudo aquilo que está dentro de nós. A ira, a revolta. E, mais uma vez, ele deu a ocasião. Por isso que a Bíblia diz, ireis e não pequeis. Depois ainda diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, tem um tempo. Só que o tempo também acaba. O sol vai se pôr. E quando o sol se pôr, é como se estivesse dizendo, não vai entrar a noite da forma que você passou o dia. Controle. Irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer é viver em intimidade com o amigo Espírito Santo e dizer, controla o meu ser. Porque nós viemos cada um, irmãos, de uma família, de um estado do Brasil, tem uns estados do povo mais bravo, né? Algumas famílias mais sanguinárias. Lá no seu país também é assim, sanguinário? É? Então, irmãos, nós vamos observando que nós vivemos diante de tantas pressões. A gente tem pressão no trânsito, é pressão no trabalho, é pressão dentro de casa, é pressão de um filho, de um marido, de uma esposa, de um amigo. E até no ministério também a gente é pressionado. Somos pressionados. E como nós estamos vivendo uma geração que quer pressionar. Pastor, na igreja não tem isso? Então eu saio. O senhor não vai fazer isso? Então estou indo embora. Pressionados, querendo pressionar. E a gente vive sob pressão. Por que
tem tantos casos hoje chamados de por causa de muitas pressões, de muitas coisas que sobreveio. Às vezes, lá na infância, a pessoa às vezes não sabe, mas foi lá na infância. E o cérebro desencadeou alguma coisa. E depois, lá na frente, veio o reflexo. A depressão, ela não nasce da noite para o dia. A pessoa dormiu dando cada gaitada e no outro dia acordou de alma amargurada. Não é assim que funciona. Vem vindo as coisas. Situações. Vamos pegando. Moisés estava no momento. E naquele momento, Deus não deixou passar essa atitude. Pastor, mas era uma coisa tão mínima, parece. Não parece? Veja lá o verso 12, leiam aí para mim. Olha a fala de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas achando que as coisas vão passar desapercebido diante de Deus, que Deus é tão ocupado que Ele não está vendo. Muitas vezes a gente acha isso. Mas nós servimos um Deus onipotente, onisciente e onipresente. É o Deus que nós servimos. A gente, olhando humanamente, parece tão injusto, sofreu tanto, e não entra na terra por causa de um momento, né? Mas isso aqui significava muito, irmãos, para o povo. Como que o povo iria entrar dentro da terra prometida com um líder que não obedeceu uma pressão que aquele povo tinha dado? Moisés não estava mais novinho. Vamos ler Tiago 1,19. É outra chibatada. Eu já estou encerrando, irmãos. Teve um certo escritor, ele disse que falar a rocha seria honrar o nome do Senhor diante do povo. Ferir a rocha era envergonhar o nome do Senhor diante do povo. E quando Tiago escreve 1,19, o que está dizendo ali? Leia a igreja para mim. Então, o que a palavra está dizendo? Que primeiro, pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio e tardio para se irar. Irmãos, às vezes nós não estamos prontos para ouvir. Queremos falar demais. E quanto mais a gente fala, mais a gente vai irando. Aí você fala uma coisa, se o outro retruca, então, meu Deus, aí que vai irar mesmo. Hã? Aí um fala um, outro fala 2, 3, 4 e vai virando. Você vê que às vezes até, vamos falar uma coisa muito simples, no trânsito. Se um xinga o outro fica calado e vai embora, morreu o assunto. Agora, se ele fala 3 vezes, aí já aconteceu aqui em Caldas. Desce do carro, pá, dá um tiro e vai embora. E quase que fica por isso mesmo. Quem morreu foi o prejudicado. Que o outro logo está livre, fazendo um monte de atrocidades aí. Mas quando nós olhamos, irmãos, para esta palavra,
eu pergunto para mim e para você, quanto a gente daria para voltar atrás e ter oportunidade, se pudéssemos, de consertar ou não ter feito determinadas coisas na nossa vida? Eu fico pensando, quanto Eva daria para voltar lá no jardim e não ouvir a voz de Satanás? Quanto Davi não daria para voltar atrás e ter ido para a guerra e não ficar ocioso lá no palácio e fazer o que ele fez? E tantos outros, né? Tantos outros. E existem coisas, irmãos, que quando nós pecamos, nós precisamos de aprender que a vida, ela é repleta de desejos, de momentos, de situações na nossa caminhada cristã até chegar ao céu. Só que nós precisamos de aprender a confiar mais no Senhor. A palavra que Deus disse para eles foi: vocês não confiaram em mim, vocês não creram em mim. Foi isso que o Senhor falou para eles, é o que a Bíblia diz, está escrito, né? No versículo que nós lemos, o versículo de número 13, versículo 12, né? Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel. O que Deus estava dizendo? Vocês não creram. Aquele momento, Moisés, seria um momento sagrado. Seria um momento que esse povo ia santificar. Que esse povo veria a minha glória, o meu realizar. Um momento muito especial. E a gente vê aqui que Moisés, irmão, com certeza ele arrependeu por aquela atitude, porque depois ele fica lá falando com Deus: deixa eu entrar, me dá mais uma oportunidade. A gente vai ver que ele clama por isso, até que o Senhor disse: não, não. E quando Deus decreta um não, irmão, é não mesmo. Acabou. Tem muitas pessoas que, se tivesse oportunidade, diria: Senhor, se eu pudesse voltar, me dá mais oportunidade de trabalhar na sua obra. E o Senhor disse: acabou o seu tempo na terra. Senhor, me dá mais oportunidade de consertar isso. O Senhor disse: acabou. Não tem mais. Acabou. Por isso que nós precisamos, irmãos, de estarmos na presença do Senhor. Que mesmo Moisés, sendo um homem tão virtuoso, considerado amigo de Deus, que o via cara a cara, um homem considerado o mais manso da terra, ele pecou, ele desobedeceu, e isso está registrado. Vamos nos colocar em pé, para minha e para a sua advertência. Diz um certo, eu acho que foi até de uma revista dominical, ele disse assim, que havia áreas na vida de Moisés que ainda precisavam ser tratadas. Irmãos, tem coisa na minha vida, existem áreas na minha vida e na sua vida que ainda precisam ser tratadas pelo Senhor. E Deus estava tratando Moisés. Às vezes eu fico pensando, pastor Washington, que Deus fez isso por amor a Moisés, porque ele já estava ficando mais idoso, ainda tinha o Jordão para atravessar, e ainda tinha batalha para batalharem dentro da terra prometida, e Deus viu que a estrutura de Moisés não dava mais. Irmãos, às vezes, nós até indagamos a Deus, por que Deus às vezes toma para si um homem ou uma mulher tão usada que está frutificando tanto na obra. Deus conhece o tempo e a hora para que os seus servos não se percam, para que não cometam coisas que venham danificar a obra e a própria alma. Mas nesta noite, eu te convido a orar. Eu sempre coloco aqui, né? É o que Deus está falando com Moisés, enfatizando para Moisés, era a soberania de Deus.
Deus trabalha na sua soberania, conforme a sua soberania. E é um lembrete para nós, que a nossa jornada espiritual, somos abençoados por líderes que nos guiam, que nos inspiram, mas nós devemos reconhecer que o nosso crescimento espiritual é cada um de nós que somos responsáveis. E nós vamos orar por alguns motivos. Vamos suplicar para Deus que o Senhor nos ajude a confiar nas provisões divinas em tempos de escassez. Fecha os teus olhos. A segunda oração, sabedoria e discernimento nas decisões. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra nesta noite. Nós somos gratos porque o Senhor deixou esse texto registrado. O Senhor deixou marcado, Senhor, para servir para nós de alerta. E nós reconhecermos que até os grandes líderes são, Senhor amado, humanos. Senhor, quantas vezes nós estamos diante do Senhor agora? E eu quero te pedir, Senhor, que nos ajude a esperar. E nós te suplicamos pela tua provisão em tempos de escassez. Que nós não venhamos murmurar contra o Senhor. Que nós não venhamos fazer as nossas lideranças pecarem. Que nós não venhamos levar o pai de família, a mulher de família, não venha levar a pecar. Às vezes numa cobrança com o marido, às vezes numa cobrança com a esposa. Senhor, nós te pedimos às vezes até com os nossos próprios filhos. Na igreja do Senhor, às vezes queremos cobrar tanto dos nossos líderes, Pai, mas nós mesmos não conseguimos descansar, confirmar, alegrar e crer na provisão do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa no nosso tempo de escassez. Senhor, nos dê sabedoria e discernimento diante de situações que quer nos fazer pecar, retroceder, perder o controle e tomar atitudes que o Senhor não mandou, falar aquilo que o Senhor não ordenou e fazermos algo que o Senhor não nos ensinou, mas nos ajuda, Senhor, a controlar. A tua palavra diz que o fruto do Espírito é domínio próprio, temperança. Pai, como eu preciso desse domínio, como eu preciso desta temperança, como líder, como marido, como pai, como avô, como pai de família, como servo do Senhor, como cidadão, vivendo nessa sociedade tão cheia de pecados, de erros, muitas vezes querendo nos afrontar, querendo nos encurralar a fazer algo que desagrada ao Senhor. Mas sustenta o teu povo, Senhor, sustenta a tua igreja, nos ajude, Senhor, a permanecermos na obediência da tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos sustente e nos ajude a prosseguir nesta caminhada. Vamos pegar estas lições tão importantes para a nossa vida. A irmã pediu para avisar aqui que ela ainda tem pamonha, está até fazendo uma promoção ali. Elas estão ajuntando esse dinheiro, estão pagando a mesa de som. Alguns equipamentos de som que a gente teve que adquirir aí. Né, irmã Cléria? Já avisei aqui. Amém? Amanhã tem o ensaio dos pérolas, né? Das pérolas. Glória a Deus por isso. Quinta-feira nós teremos aqui ainda o culto de oração. Vem orar conosco. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós aqui e com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para sempre. Amém. Seja bem-fica, tá? Vai buscar o irmão Mário.